Olá, olá, meninas. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Bom, para mais uma semana para a gente tratar sobre fundamentos e eu trouxe aqui para vocês hoje para falarmos de pipetagem, né? Então coloquei como título aqui as boas práticas em pipetagem, certo? Se vocês, com certeza vocês já efetuaram, né, pipetagem, já fizeram várias e várias vezes pipetagem, mas como a gente, esse é um tópico, né, aqui até para a gente trabalhar nesse conteúdo, nessa disciplina, né, perdão, é por isso que eu estou passando aqui mais uma vez para vocês, para que também, às vezes, alguma coisa ou outra que vocês não saibam, né, para que seja agregada conhecimento aqui, certo? Então, comecei colocando aqui para vocês que diariamente os laboratórios precisam garantir qualidade, né, qualidade dos resultados de suas análises e os instrumentos de medição são fundamentais. Que instrumentos de medição, né? São, além do que a gente conhece, né, dessas pipetas, a gente tem que lembrar, né, das vidrarias, que também é um instrumento de medição. Então, por exemplo, as provetas, né, que são vidrarias que garantem um pouco mais de precisão do que, por exemplo, um Becker, não é isso? Então, essa qualidade desses resultados depende muito desses tipos de materiais que são utilizados. E aí, pessoal, quando a gente fala em pipetagem, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu já sei pipetar, né? Eu já sei como se pega numa pipeta, eu já sei como se manuseia, mas apesar de já saber, infelizmente, a gente sabe que a maioria das causas de erro que a gente percebe são aqui na pipetagem, tá? Então, infelizmente, mesmo que saibam, né? Muita gente fala assim, eu já sei pipetar, os erros eles acontecem. Esses erros podem acontecer tanto porque a variação, né, por exemplo, de um profissional para outro, de uma mão para outra, né, que obviamente tem uma diferençazinha, ou também no seu manuseio, tá? Então, infelizmente, vocês vão ver em controle de qualidade, não sei se já viram ou se estão vendo agora, né? Ou se vai ser mais para frente, vocês vão ver que o controle de qualidade dentro de um laboratório, ele é dividido em três partes, né? Três etapas, que é o que a gente chama de fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. E dentro dessas três fases, uma das que mais acontece em erro é a pré-analítica, que é a coleta. Mas, em segundo lugar, a gente vem com as pipetagens, né, que fazem parte da fase analítica e que tem muito erro de pipetagem, tá? Muito mesmo. Então, assim, às vezes é para pipetar, sei lá, 20 microlitros, se sai, por exemplo, 15 microlitros, já é uma diferença, né? Que vai fazer, possa ser que prejudique alguma reação lá na frente. Então, dentre esses principais instrumentos de medição, além dessas vidrarias que a gente disse, né, que também nós destacamos aqui as pipetas e as micropipetas, né, que acho que vocês já devem saber aí a diferença. Então, são instrumentos, vamos sublinhar aqui, ó, de alta precisão, que são utilizados na medição e na transferência de líquidos, né? Então, saiu aqui. Alta precisão. Essas pipetas, aqui essa que vocês estão vendo aqui na mão desse pipetador, essa outra aqui também, né, desse outro pipetador, é uma pipeta a mais comum, né, que acho que é a que vocês mais trabalham, né? Mas a gente vai ver que existem outros tipos de pipeta mais específicas e com maior precisão ainda, tá? Então, essas pipetas são utilizadas para esse fim, transferência de líquidos, não é isso? Bom, qual a escolha da pipeta? De que maneira a gente vai escolher a pipeta correta, né? Então, vamos abordar quais os tipos que existem no mercado para a escolha da melhor pipeta a ser utilizada. Então, uma das primeiras das pipetas que a gente tem é a chamada pipeta graduada, certo? Essa pipeta graduada aqui, como o próprio nome já diz, né, ela tem graduações ao longo dela. Então, até coloquei para vocês, possui graduações ao longo da sua estrutura, que possibilita a sucção, né, a retirada de variadas quantidades de líquido. Então, a gente vai ver aqui eu já vou colocando aqui,
que existem dessas pipetas graduadas aqui, né? Existem ela de diversas quantidades. Então, a gente tem ela de 1 ml, temos a pipeta de 2 ml, temos de 5 ml, 10 ml, coloquei 1, 2, 5, 10 e 20. 20 ml, tá? Porque ela é bem mais grossa, né? A pontinha dela para introduzir na pera é bem mais grossa. Então, aqui eu coloquei errado, essas são as quantidades de ml, de mililitros, né? Que nós temos dessas pipetas graduadas aí. Essas pipetas graduadas, né? Ela pode ser de 2 tipos de escoamento, né? Que eu coloquei para vocês. Existem 2 tipos. Então, de uma maneira mais detalhada, esse tipo de pipeta consiste em um tubo de vidro graduado uniformemente em seu comprimento. Então, a gente tem 2 tipos delas, que é a chamada graduada de escoamento parcial. Essa de escoamento parcial, acho que vocês menos veem, né? Calibrada entre 2 marcas, apresenta no topo 2 linhas coloridas. E a outra é a de escoamento total, que é a que mais a gente trabalha, que é a sorológica, né? A pipeta chamada sorológica. Esta é graduada até a extremidade inferior e apresenta no topo uma linha colorida, que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que essa é a que mais a gente trabalha. É essa, né? Então, no topo dela, somente uma linha colorida, né? Que é essa aqui, a gente tá vendo em vermelho. Essa é uma pipeta de 10 ml, né? Sempre esse númerozinho que vem escrito aqui também, ó. Aqui embaixo, né? Mas essa é uma pipeta de 10, né? Todas elas vêm escrito aqui em cima também. A gente pode ver que a circunferência de entrada dela na pera é, né, um pouquinho maior do que, por exemplo, uma de 2, né? De 5. E aqui que eu não coloquei para vocês a de 20, né? Que é maior ainda essa circunferência aqui de entrada. E aqui ela vem trazendo até pra gente também a temperatura, né? 20 graus Celsius, né? Que ela suporta. Outra coisa aqui, então, de diferença da total para a parcial, é isso, né? Calibrada entre 2 marcas e apresentando no topo 2 linhas, a parcial, e essa calibrada até a extremidade inferior, né? Toda ela, e apresenta no topo somente essa uma linha colorida, né? Iniciando aqui do 0 e descendo até a quantidade de 10 ml, né? Então, aí aqui a gente vem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, aqui 0,5, que é essa risca maior, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1, né? 1 ml, certo? Então, esses são os 2 tipos de pipeta que a gente chama de pipeta do tipo graduada, ok? Podendo ser de escoamento parcial ou de escoamento total. Bom, o outro tipo de pipeta que nós temos é o tipo de pipeta volumétrica, né? Essa pipeta volumétrica aqui, que a gente vai dizer, esse modelo é o que possibilita o transporte de apenas uma quantidade de volume. A gente vai ver que pipeta volumétrica é essa. Possui um bulbo cilíndrico contendo um tubo estreito em cada extremidade e a marca do volume fica gravada na parte superior do tubo. Essa daqui eu até esqueci de colocar a imagem dessa, vou mostrar para vocês no momento em que estivermos juntos, né? Essa pipeta volumétrica aqui. Ela é bem semelhante, mas tem umas diferençazinhas. A outra pipeta é a pipeta de Pasteur, né? Essa pipeta de Pasteur, essa vocês, creio que vocês já viram e já trabalharam com ela também, né? É realmente uma conformação bem simples, bem simplona mesmo, né? Essa pipeta de Pasteur não tem, praticamente não tem graduação, ela é descartável, né? Então, geralmente produzida em plástico e são descartáveis. Então, assim, ó, essa daqui não deve... Muitas vezes, assim, em aula, né? Como a gente não lida com material, assim, a gente sabe de quem é o material, né? E já tem o resultado dele. Então, como não tem aquele potencial tão alto de contaminação, muitas vezes lava, né? E reutiliza para o estudo ali mesmo. Mas é válido lembrar que, obviamente, no laboratório, essa pipeta vai ser utilizada e descartada, né? No lixo biológico, provavelmente, né? Se ela tiver entrado em contato com material infectante. Foi criada por um médico francês chamado de Louis Pasteur, né? Por isso recebeu o nome de pipeta de Pasteur.
não apresenta abertura no topo, apenas a sua base para a entrada do líquido, que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão lembrar dela. Possui um balão, né, um balão que quando pressionado expele o ar para fora da pipeta e posteriormente o líquido é sugado. Essa daqui, ó, é a pipeta de Pasteur. Lembraram dela, né? Essa pipetinha aqui, ó, muito facinho, facilzinha de usar. Só aperta esse entre aspas que a gente chamou aqui de balão, né? Essa abertura mais aqui é no topo dela aqui, né? Então a gente aperta para sugar, né? Isso quando eu aperto ela, né? Eu aperto e solto, né? Para ela sugar o líquido e aperto e esvazio, né? Para fora para mandar embora do mesmo jeito, certo? Então, essa daqui é a chamada pipeta de Pasteur, que é de plástico e é descartável. Bem tranquila, não tem segredo na sua utilização. Bom, outra pipeta que existe são as chamadas micropipetas, ou mais comumente chamadas de pipetas semiautomáticas. Eu acho que o nome mais falado, né, que eu já ouvi até hoje, é semiautomático, ou pipeta de volume fixo. Apesar que essa de volume fixo varia um pouco, porque tem delas que eu vou mostrar aqui para vocês que são bem ajustáveis o volume, então não passa a ser um volume tão fixo. Então, por isso que o nome mais correto é semiautomática, né? Porque ela quase que faz tudo, ela é quase automatizada, mas ainda é necessário que o profissional esteja ali e tudo mais. Bom, esse tipo de pipeta é um modelo realmente mais avançado, né? Se a gente for pegar em comparação à graduada, né, sorológica, nesse caso aqui, ela é, sim, muito mais precisa, né, e mais avançada. Utilizado em ambientes que demandam grande precisão, como acabei de falar aqui agora, que ela é muito mais precisa. Possuem pontas, ou o que a gente chama de ponteiras, não é isso? Descartáveis também. Mais uma vez, eu volto a frisar, muitas vezes no laboratório, no estudo, como a gente sabe que a gente está mexendo né, pipeta muito, está aprendendo, a gente lava, né? Lava, põe para secar, põe na estufa ou põe na autoclave para esterilizar, né? É o mais recomendado? Não é, né? Porque, assim, se a gente for pegar pela recomendação do fabricante, são materiais descartáveis também, porque são de plástico ali, né? E evitar contaminação. Mas a gente utiliza e geralmente não dá problema, né? Para aprendizado. Então, é um modelo mais avançado, de grande precisão, chamado de ponteira, que utiliza, né? As chamadas ponteiras, e são descartáveis. Destinada à medida de pequenos volumes com muita precisão. Pequenos, mas, tipo, muito pequenos mesmo, né, pessoal? Quando, por exemplo, a gente precisa pipetar 1 microlitro. Aqui no computador eu não consigo fazer o símbolo do micro, né? Então, vou deixar esse Uzinho aqui, mas remetendo ao microlitro, tá? Então, 1 microlitro, 2 microlitros, 3, 5 microlitros e assim vai. Eu não sei se vocês já chegaram a pipetar essa quantidade aqui, 1 microlitro, né? Mas assim, é uma quantidade muito, mas muito pouca, muito pequena. É um tipo de... É um valor, né? Uma quantidade que às vezes você pega, você mal enxerga na ponteira que veio 1 microlitro e é quase que você nem sabe se desceu todo esse 1 microlitro, né? Então, é um volume muito pequeno, realmente, tá? E tem que ser muito preciso. A gente está vivendo aí agora essa pandemia, né, do Covid, e vocês sabem que existem 2 tipos de teste, né, para detecção do vírus, né, que é o teste rápido e a RT-PCR. A RT-PCR utiliza desses volumes aqui bem pequenos, tá? Então, assim, tem alguns tipos de reagentes que são utilizados onde a quantidade é muito pequena. Fiz o meu mestrado foi em uma área, né, que foi a bioquímica e a biologia molecular. Então, eu fiz muita PCR em tempo real, né, na minha pesquisa ali no meu mestrado. Então, eu posso dizer que eu trabalhei com isso daqui. Então, assim, a plaquinha é um pocinho também muito pequeno, transparente, quase que imperceptível, né, e que muitas vezes eu tinha que pipetar isso aqui, 1 microlitro de um reagente, de uma solução, por exemplo. Um reagente que emitia uma fluorescência, chamado de Cyber Green. Então, assim, eu tinha que pipetar 1 microlitro. Gente, é muito pouquinho. Você tem noção do que é 1 microlitro? E é muitas vezes assim. Às vezes dá um resultado errado, você não sabe se foi por conta daquele 1 microlitro que não caiu ali. Ou não, né? Ou não foi o erro de pipetagem.
Então, essas pipetas semiautomáticas são ótimas para isso, porque demandam muita precisão e são utilizadas para os pequenos volumes. As ponteiras são essas que vocês também já conhecem. Aqui a gente tem, eu não sei se vocês já chegaram a trabalhar com essa ponteira menorzinha que mostra aqui. Eu já, porque como eu falei que eu tive que pipetar 1 microlitro, 2, né, na minha pesquisa, no mestrado e agora no doutorado também, continuo, né, a gente usava dessa pipeta aqui, ó, tá? Dessa menorzinha, dessas duas menorzinhas aqui, por conta da quantidade. Aí pensam vocês comigo, se for um líquido bem transparente, a pipeta já também é transparente e a placa também é quase muito difícil de enxergar, né? E aqui a gente vai aumentando os tamanhos dessas ponteiras. Acredito que a que vocês mais conheçam seja essa, só que na cor amarela, como tá aqui, e essa na coloração azul, que são as mais comuns. Elas vêm dentro dessas caixinhas, né? O mais correto é que sejam colocadas dentro dessas caixinhas, né? Elas vêm geralmente estéreis. Quando reaproveitada, né? A gente autoclava essas caixinhas aqui, coloca na autoclave e deixa, né? Deixa lá para tirar, né, as contaminações. E o ideal é que a gente não toque nessa ponteira, né? A gente precisa lembrar disso. No momento de pegá-las, pessoal, o ideal é só introduzir a pipeta, né? Bater a pipeta ali na caixinha de ponteira para pegá-la, né? E não tocar nela, para não contaminar, mesmo de luva, mas o ideal. E aqui são as ponteiras, né? Que vocês conhecem, essas bem coloridinhas. Como vocês estão vendo, algumas maiores, né? Outras menores e mais fininhas, variando, obviamente, conforme a quantidade. Essa daqui, me parece que ela é fixa, né? Ela não é de mudar aqui, ou é? Não, essa daqui é. Pessoal, vocês estão enxergando um pretinho aqui? Olha só, essa bolinha, como se fosse uma bolinha preta que tem aqui nela, tá? Essa bolinha preta aqui que vocês estão enxergando, né? Essa rosquinha preta é para mudar a quantidade. Eles colocaram na imagem ela virada, né? A quantidade está do outro lado. É como se a gente fosse rosqueando, é essa aqui, ó. Né? A gente vai rosqueando aquela lá e eu vou colocando o volume que eu quero. Então, por exemplo, nessa pipeta aqui, ó, não sei se já trabalharam com ela. Nessa pipeta, nós temos, por exemplo, esse marcador. Aí vai vir escrito nela 2 a 20 microlitros. Ou seja, você pode colocar a quantidade que você quiser. Quero 3 microlitros. Vou lá e coloco 0,003 microlitros. Quero 20. Aí coloca como ele está demonstrando aqui, 20,00 microlitros. É como se esse traçado aqui fosse uma vírgula. Então, 20,00. 20 microlitros, né? Essa daqui para utilizar, essa que a gente mesmo muda e coloca o volume que você quer, né? Dependendo se ela chegar ou não, se ela atingir ou não, tem que ter um cuidado a mais para utilizar, porque se, por exemplo, você quer 20 e se você coloca... 20 aqui, na verdade, não vai ocasionar em nada, né? Mas se fosse um outro valor e você errar nessa colocação, você vai, obviamente, pipetar um valor incorreto. Por exemplo, eu quero 56 microlitros e você coloca errado, às vezes você coloca 5,6, então ela vai pipetar 5,6 microlitros. Ou você coloca 560, então ela vai partir para 560 microlitros, dependendo, obviamente, da quantidade, né? É claro que, por exemplo, para 560, ela tem que ser ela tem que chegar nesse valor, atingir esse valor, né? Que nem aqui, 2 a 20. Não tem como você colocar 200, porque ela só vai até 20, né? Mas tem como você colocar... aqui é mais difícil, né, de errar. 0,02, por exemplo. Se você colocar 0,00 e o 2, né? Aí você vai pegar um valor bem menor, tá? Então, são essas variações que existem. Outra coisa que eu quero mostrar aqui nessa figura para vocês é relembrar quanto a esses halos aqui, ó, né? Lembra que para pipetar, às vezes tem tempo que vocês me pipetam, então é legal a gente lembrar. Existem 2 halos, certo? O primeiro aqui e um mais embaixo, e esse segundo. O correto para a gente pipetar é sempre descer até o primeiro halo, até a primeira parada, certo? Suga, solta, né? Esse êmbolo aqui, certo? Pipetou.
Agora, para colocar onde você quiser, seja num becker, seja onde for, você tem que descer ela até o final. Se você descer somente até a primeira parada, não vai soltar a temperatura, eu ouvi temperatura que falei. Não vai soltar a quantidade correta, né? Então, vamos lembrar da maneira que a gente faz essa pipetagem. Aqui, eu coloquei essa imagem mostrando todas as partes de uma pipeta. Né? Então, nós temos... tem muitas pipetas também que tem esse botão aqui. Eu não sei se as que vocês trabalharam tem esse, tá? Nem todas têm. Nem todas, né? Mas algumas sim. Então, a gente tem o botão de pipetagem, que tem a primeira e a segunda parada. O visor indicador de volume, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Que pode ser fixo ou não. O botão de ajuste de volume, que é esse pretinho que eu mostrei para vocês, que vai rodando ele até chegar no volume que você quiser aqui. A marca, a câmara de isolamento, né? Que, né, a gente, isso não nos atrapalha em nada. O ejetor, certo? O botão ejetor que fica aqui em cima e ele desce até lá embaixo. Para que serve esse ejetor? Para tirar, descartar a ponteira. Para evitar que a gente precise pegar nela, tocar nela para tirar, né? Nem toda pipeta, por isso estou dizendo, nem toda tem esse botão ejetor. Então, você terminou, você plec, né? Clec, dá um clec, aperta nele e a ponteira sai. E o número de série da ponteira, que também não influencia em nada para a gente. Então, são essas as partes que compõem uma ponteira, certo? Aqui mostrando as duas diferentes. Essa tem o botão ejetor, certo? E o marcador aqui. Essa não tem o botão ejetor e nem o marcador. O único lugar que ela vai aparecer a quantidade, o marcador de quantidade, né? Como falamos aqui, ó, o visor indicador de volume, vai ser aqui, ó, na ponta dela. No botão mesmo de pipetagem é que vai ter a quantidade, 5 microlitros, 10 microlitros, aquelas quantidades que eu falei para vocês lá atrás, lembra? Não, se bem que eu falei para vocês as das semiautomáticas. Deixa eu colocar aqui as medidas que nós podemos encontrar dessa semiautomática. Nós vamos ter ponteiras dessas semiautomáticas de 5. Vou colocar o porque o computador não faz o micro. Então, 5 microlitros, 10 microlitros, 25 microlitros, 50 microlitros, 100 microlitros, 200 microlitros, 500 microlitros e 1000 microlitros, né? Então, quando nós falamos das pipetas semi-automáticas, né? Geralmente elas vêm com essas quantidades, tá? Quando elas vêm com esse volume fixo, né? 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000 microlitros. Essas são as quantidades dessas aqui. Então, essa quantidade vai vir aqui, ó, no botão de pipetagem, lá na pontinha dela, ok? Bom, as medidas de volume, nós sabemos que existem medidas em mililitros, que é ml. Sabemos que existem medidas em microlitros, né? Que é esse 1000 aí. Então, a gente tem sempre que lembrar da regra de transformação. Se eu lembra das diluições, que às vezes eu colocava lá para vocês, foi pipetado, sei lá, 50 microlitros, né? 50 microlitros de um soluto qualquer, né? E foi colocado 100 ml de um solvente. Não tem como eu trabalhar com duas unidades ao mesmo tempo. Eu preciso transformar. Ou eu passo tudo para microlitro, ou eu passo tudo para ml, né? Lembra da gente falar isso? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Essa noção de que dessa transformação. Deixa eu pegar aqui e copiar para ficar bonitinho. A gente tem que ter consciência dessa transformação. Que 1 ml equivale a 1000 microlitros, né? Quanto a essa transformação, todo mundo sabe, a regrinha de 3. Então, se porventura eu tenho 50 microlitros e quero transformar para ml, isso aqui vai ser X, aquela regrinha de 3 tranquila, que todo mundo sabe, para passar tudo para microlitro, apesar que aqui tá ml, aí, certo? Tranquilo quanto a essas regrinhas, né? Então, por exemplo aqui, um volume, a codificação das cores das pipetas graduadas. Então, um volume de 1 ml.
O traço de aferição dela é em torno de 0,01 e a cor da faixa da pipeta de 1 é amarela. A volume de 2 ml, traço de aferição é de 0,1 e a cor da faixa verde. O volume de 5, corzinha da faixa azul e o volume de 10, corzinha da faixa laranja. Não precisa a gente decorar a cor, né? Às vezes, se a gente sabe da cor, facilita porque eu não preciso olhar lá o volume. Eu sei, estou vendo a cor ali, eu sei que é. Se eu estou vendo amarela, eu sei que é de 1, mas lendo lá no volume e acertando, tá valendo. O que é o erro de paralaxe, né? Uma coisa que acontece muito quando a gente faz uma pipetagem. Erro de paralaxe, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de erro, né? É um erro que ocorre pela observação errada na escala de graduação. Bom, como assim graduação errada, né? Quando a gente vai pipetar, bom, vocês não estão me vendo, né? Mas assim, quando a gente vai pipetar, imaginem aí, segurem uma caneta, né? Todo mundo segura uma caneta ou uma lapiseira que tem o local de apertar, né? E a gente precisa colocar o que a gente tem que entender. Que no momento da pipetagem, todo mundo tem que trabalhar ali mesmo sentado, na bancada, porque senão às vezes você chega ao final do dia com uma dor na coluna, né? Porque fica ali naquela posição, é um risco ergonômico que o profissional vai ter. No momento da pipetagem, a gente tem que lembrar que o ideal é que a pipeta ela esteja na altura dos meus olhos. Então, é por isso que a gente está dizendo aqui, ó, esse erro de paralaxe em decorrência de um desvio óptico causado pelo ângulo de visão do observador. Então, assim, ó, se eu não coloco essa pipeta na altura dos meus olhos, eu não sei a correta quantidade que ele consta. Principalmente, isso eu estou dizendo na pipeta graduada, tá? A sorológica, por exemplo, que a gente comentou. A semiautomática não acontece tanto isso, mas a graduada demais. Por quê? Porque eu preciso observar o chamado menisco. Lembra do menisco, né? Que é a curvatura da superfície do líquido. Para facilitar, a gente vai lembrar sempre assim, ó. Substância incolor, menisco inferior. Substância colorida, né? Menisco superior. A gente vai lembrar sempre a introdução desse aqui para facilitar, ó. In, tá? Então, substância incolor, menisco inferior. Eu acho que aí a gente não erra. Então, para ajustar o menisco, sem erro de paralaxe, que é o que eu disse agora, o instrumento volumétrico precisa ser mantido na posição vertical e os olhos do observador devem estar na mesma altura do menisco. Por isso eu disse para vocês que tem que estar na altura do meu olhar, porque senão tem um erro e um erro grave muitas vezes. Isso é o menisco, olha lá, é aquela bundinha quase que o líquido faz, a curvatura. Então, todo líquido vai fazer essa bundinha aí, né? Então, o acerto do menisco, ó, se for água, a água é uma substância incolor. Se é incolor, o menisco inferior. Por isso que a linha pontilhada tá aqui, ó, na bundinha, onde termina a bundinha da marquinha, tá? Essa curvaturazinha, né? Então, o menisco, ele tem que ficar aqui, ou seja, se eu quero 10 ml, então 10 ml, a marcação do 10 ml é essa minha linha pontilhada, ela tem que ficar aqui, ó, nessa risca, certo? Não, é mercúrio. Mercúrio é uma substância colorida. Então, o menisco é superior. Então, a bundinha que ela vai fazer, ó, eu tenho que levar a minha marquinha, né? Tenho que deixar a quantidade de marquinha até a bundinha, a pontinha lá de cima, não mais essa bundinha aí, né? Entendido? Lembra aí desse menisco, tá? Isso é bem importante que a gente lembre, porque senão gera um erro de pipetagem que pode fazer com que toda a reação saia errada, tá bom? Bom, espero que vocês tenham relembrado sobre essa questão aí da pipetagem, né? Dessas boas práticas em pipetagem. É algo que a gente precisa sempre estar lembrando e não pode nunca esquecer. E tem que fazer sempre da maneira mais correta possível. Lembrando que toda pipetagem tem que ser cumprindo todas as regras de biossegurança, né? De qual líquido quer que seja. Obrigada, meninos, meninas, e até a próxima.